pessoal, iniciando então agora a segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo da Roda da Vida. Nós vamos hoje concluir esse capítulo que há 4 semanas a gente vem estudando, um capítulo um pouquinho mais longo, né? Do livro Estudo da Roda da Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo cujo título é Emarro, né? Aquela exclamação tibetana que eu disse para vocês que significa que maravilha, né? E que expressa, dentro desse contexto do budismo tibetano, o maravilhamento do discípulo à medida em que ele vai avançando no caminho e percebendo as infinitas possibilidades de realização e felicidade que estão à sua disposição, se ele seguir, né, esse roteiro de ensinamentos que foram deixados pelos mestres, né? Na semana passada, nós tínhamos parado aqui nessa parte onde o Lama diz assim: os objetos reconhecidos pelo observador não existem externamente ou por si mesmos. Há uma natureza e uma essência produzindo as aparências. Eu não sei se vocês lembram, inclusive no fim do nosso estudo, na semana passada, a Vera até levantou uma questão, né? Quando a gente estava falando sobre isso que o Lama está dizendo aqui, que os objetos reconhecidos pelo observador não existem externamente ou por si mesmos, né? Então a gente falou sobre o exemplo de quando a gente olha para alguém e o classifica assim como inimigo, né? E que a gente poderia classificá-lo de uma outra forma. Aí a Vera levantou a questão assim, mas isso seria a gente dizer assim, por exemplo, se uma pessoa é invejosa, né? Foi o exemplo que ela trouxe. Eu não reconhecer que ele é invejoso. Então isso é importante que a gente retome, porque quando nós falamos sobre esses ensinamentos, nós estamos falando sobre o caminho para a lucidez, e lucidez é visão. Então negar algo que está evidente na minha frente, ou seja, eu tenho uma pessoa invejosa na minha frente e negar que ela é invejosa, seria a antilucidez, ou seja, a ignorância ou cegueira. Não faz nenhum sentido, né? Agora, o que aqui realmente está sendo proposto e está sendo apresentado é que, embora essa seja uma verdade que a gente já até explicou aqui, uma verdade convencional, né? Ou seja, uma verdade relativa, melhor até a palavra relativa talvez seja melhor aqui para explicar, relativa por quê? Porque ela depende de várias causas e condições, né? Então, quando eu olho para alguém, né, e reconheço nele uma atitude negativa, nesse caso seria a atitude da inveja, eu tenho uma liberdade interior de como que eu vou lidar com isso, de como que eu vou me relacionar com isso. Esse que é o ponto, né? Então eu reconheço a existência daquilo que está ali na minha frente e é evidente, né? Mas eu posso com isso gerar uma perturbação na minha mente, né? A partir do momento em que eu não acolho a inveja. Olha que coisa interessante, acolher não significa, eu estou tentando me lembrar da palavra aqui, não significa ser conivente, porque ser conivente você estimula a pessoa a continuar na sua negatividade. Acolher significa simplesmente assim, a capacidade de receber os seres do jeito que eles chegam. Ele está daquele jeito, né? Naquele momento ele é aquilo, né? Mas ao mesmo tempo eu reconhecer também que, embora ele esteja daquela forma, ele não é aquilo que ele está manifestando. Aquilo ele está manifestando naquele momento, mas as coisas são impermanentes. A gente, quando fala da impermanência, às vezes a gente só lembra dela para aquilo que, entre aspas, para nós seria ruim, né? Ou seja, morte, envelhecimento, né? Desgaste, decrepitude. Mas não, a impermanência ela serve também para as negatividades. Nada nesse mundo é eterno, né? Isso significa que há sempre possibilidade de mudança. Então, a visão lúcida é essa visão que reconhece que os objetos reconhecidos pelo observador, eles não têm uma natureza lá fora, né? Ou seja, o observador ele pode se reposicionar, ele tem essa liberdade, né? Então, aquele que está no caminho espiritual, ele tem que ter muito isso em mente, para que a gente não se torne prisioneiro de uma visão fixa. Nós podemos mudar isso. Então, é isso que esses ensinamentos estão dizendo, né? Eles estão dizendo, inclusive, que não se vai passar a mão na cabeça daqueles que estão fazendo negatividades, porque o que os mestres dizem? Se você faz isso, você está estimulando ele a continuar gerando mais karma negativo, você está fazendo mal a ele. E vamos ser responsáveis por esse mal que estamos fazendo.
né? Então vocês percebem, né, que a lucidez, ela reconhece o mal onde ele existe, ela não é ingênua, mas ela também reconhece que o mal em si não tem essência, ele pode ser dissipado. E eu só vou contribuir para dissipá-lo com equilíbrio, estabilidade mental e amor e compaixão. Não é de outra forma, né? É sempre um grande desafio, né, sobretudo para nós que estamos no início do caminho, mas é um exercício que nós precisamos fazer cotidianamente. Irmos nos aprimorando e criando cada vez uma capacidade maior de praticar, né? E aí o Lama continua dizendo assim: há uma natureza e uma essência produzindo as aparências. Esse princípio ativo é inseparável da liberdade natural e não obstruída que permite a tudo surgir. Essa liberdade natural é a vacuidade. A observação da realidade aparente e da realidade última no mesmo fenômeno é chamada de dupla realidade. Então, olha que coisa interessante. O Lama está nos introduzindo a um ensinamento aqui muito profundo, né, que é o que ele chama aqui de dupla realidade, que é exatamente o que nós acabamos de falar. Tem a realidade aparente, ou seja, aquilo que brota automaticamente, né? Por exemplo, eu tenho a minha forma de ver as coisas, então determinadas atitudes vão imediatamente me gerar um impulso que em mim se tornou habitual, né? Então alguém pode ir lá de fora fazer alguma coisa e eu me irritar, né? Então isso é a realidade aparente. Mas se eu mantiver a minha consciência, eu vou perceber que embora eu tenha esse karma que me faz reagir dessa forma diante daquela atitude, eu tenho também uma liberdade que me permite trabalhar essa energia, né, que brotou em forma de raiva e transmutá-la em algo que seja construtivo para mim e para o próximo, né? Então isso é a dupla realidade, né? Tem a aparência, mas por detrás da aparência tem essa centelha divina que é livre, né? E como ela é livre, ela pode contribuir para embarcar, por exemplo, nessa reação raivosa que teve e escurecer tudo mais ainda, ou iluminar o evento, né? Aquele evento que está acontecendo naquele momento, né? Então, à medida em que a gente avança mais no caminho espiritual, nós vamos desenvolvendo cada vez mais a capacidade de perceber essa dupla realidade. Agora, só os seres iluminados como Jesus é que percebem isso automaticamente, espontaneamente. Jesus, quando ele olhava, era muito interessante, porque ele olhava um evento e no mesmo evento cognitivo ele percebia a verdade relativa e a verdade absoluta, né? Então, para tornar mais claro, ele olhava para Maria de Madalena, ele via Maria de Madalena, mas ele via também a essência da centelha divina que habitava ali, que era... E qual o karma que ela carregava naquele momento e qual as melhores palavras e as melhores ações para se fazer para que aquele ser saísse dali o melhor possível. Ele tinha essa capacidade, porque era um ser iluminado. É isso que ele chama, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Agora, nós, no estágio em que nos encontramos, nós estamos muito presos às aparências, né? O que as coisas aparentam ser, né, nos arrasta muito, né? Então, a coisa... e aí o que acontece? A gente se apega com aquelas que aparentam ser agradáveis e temos aversão àquelas que parecem ser desagradáveis. Ficamos numa luta constante, né, para manter afastadas as desagradáveis e trazer para perto de nós as agradáveis. Aí as agradáveis nos escapam, as desagradáveis se aproximam. E aí vira toda uma confusão. Mas se a gente cria esse equilíbrio interior, essa lucidez, aí já o movimento do mundo já não nos atinge tanto, vai cada vez diminuindo esse impacto que causa dentro de nós, né? Essa que é a importância desses ensinamentos, né? Então, olha como o Lama vai dizer, ó, podemos olhar as coisas como externas e fixas, que é o olhar da ignorância. Podemos não reconhecer sua natureza original e sua presença incessante. Isso é a mente comum do mundo. Essa é a forma comum, né? A mente comum, ela olha lá fora e fala assim, não, as coisas são assim, ó, tá vendo? O mundo é assim. Esse, inclusive, é o 10º elo da originação interdependente. É aquele momento em que a mente se convence de que o mundo é daquele jeito como ela vê, né? Então hoje a gente vê muitas pessoas brigando, né? Porque estão em pontos de vista opostos, cada um acha que o seu é a verdade, né? Quando na verdade todos eles são verdades relativas, né? Que dentro podem até valer dentro de determinados contextos, dentro de outros não valem. E como eles não conseguem enxergar essa relatividade,
o que acontece? A pessoa torna a sua verdade relativa como uma verdade absoluta. É aí que surge o fundamentalismo religioso, inclusive dentro do cristianismo, porque Jesus, quando disse aquela frase, conhecereis a verdade vos libertará, aí muitos seguidores cristãos se apropriam dessa frase para dizer que a verdade que Jesus estava falando era a verdade que eles acreditam, e aí todo mundo tem que acreditar, e isso foi o que aconteceu com a Igreja Católica na Idade Média. Ah, não acredita? Fogueira, Inquisição. Né? Então, vocês vejam como que esse olhar que vê as coisas como externas e fixas pode gerar muita crueldade, muita matança, muita guerra. Né? Hoje nós temos os fundamentalistas islâmicos, né? Eles se explodem, né? Para matar as outras pessoas porque eles acham que estão defendendo a verdade. Não tem essa percepção de que é um ponto de vista, é válido no seu contexto, mas precisamos respeitar o dos outros também. Né? Em nome de Alá, né? Exatamente, em nome de Alá. E isso é tão forte que vocês vejam que mesmo quando a fé é distorcida, mas a pessoa entrega a sua vida, porque eles se explodem. Né? Eles pilotam os aviões e jogam os aviões contra os prédios, eles morrem junto. Né? Então eles têm fé, mas a fé cega. Né? Para vocês verem como a lucidez é fundamental. O Lama ele costuma dizer, olha, a compaixão é fundamental, mas sem a lucidez é imprescindível, porque como que eu vou ser compassivo se eu não tiver clareza das coisas? Como esses que matam, né, em nome de Alá, como a Igreja Católica matou em nome de Deus também, muito, né? Como tivemos guerras santas, né? As guerras santas também, né, durante, né, a Idade Média, quer dizer, olhando assim do ponto de vista da lucidez, coisas absurdas, mas para quem está com esse olhar ordinário de que lá fora existem coisas fixas, né? Existe um pecador que é pecador e tem que morrer mesmo porque não tem jeito, porque é fixo, aí gera esse tipo de crueldade. Né? E aí o Lama continua dizendo assim, essa mente convencional classifica todas as experiências como positivas e negativas. O que é positivo produz felicidade, o que é negativo produz dificuldade e infelicidade, ou seja, a gente passa a ficar dependente das circunstâncias. Se as circunstâncias estão favoráveis, eu estou feliz. Se elas ficam desfavoráveis, eu fico triste e posso eventualmente até me deprimir. Né? Mas fora do samsara, que é a roda da vida, né? Essa roda da vida da qual nós estamos presos, essa roda da vida onde a gente está preso às aparências, então fora do samsara, da visão convencional, existe o que os tibetanos chamam de kadari, ou grande pureza, onde tudo o que surge é compreendido dentro da perspectiva da dupla realidade. Aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Ficou claro, né? A dupla realidade. Conseguimos ver a verdade relativa, mas conseguimos ver que existe também uma verdade absoluta que está por detrás, né? E que é a essência de todas as coisas, produzindo essas realidades aparentes com as quais a gente se relaciona, né? E aí ele continua, a aparência convencional surge, mas surge também o reconhecimento de que a realidade convencional é mutável. Não é fixa, foi aquilo que nós dissemos aqui, né? Incapaz de causar danos à nossa natureza última, que é a nossa centelha divina. Ela nunca é danificada. Ela nunca é contaminada, né? A centelha divina é o reino de Deus dentro de nós, né? Nós passamos por todas as nossas experiências, nosso corpo físico sofre, nosso perispírito também pode sofrer, né? Pode ter suas variações, mas lá por detrás, essa essência que é o nosso espírito, a nossa centelha divina, ela é divina, não tem, né? Os tibetanos vão chamar de realidade Vajra, que porque é diamante, porque o diamante ele é muito resistente, né? Você pode fazer o que for e ele continua lá, brilhantezinho, valioso, precioso. Ele ainda é a ideia da indestrutibilidade, exatamente isso. Por isso que quando a gente se conecta com essa centelha, surge uma estabilidade inabalável, que era o que Jesus tinha, porque ela tem inclusive essa consciência da sua própria indestrutibilidade, né? Ela não oscila com a variação das circunstâncias, né? E aí o Lama segue dizendo assim,
Então a aparência convencional surge, mas surge também o reconhecimento de que a realidade convencional é mutável, incapaz de causar danos à natureza última, do mesmo modo que, não importando quão intensas sejam as ondas, elas nunca afetarão o próprio mar. É a metáfora que os professores espirituais usam muito, né? O mar se agita todo, às vezes tem tsunami, tem onda, outra vez, mas ele tá sempre, é sempre mar, né? A natureza de mar não se altera por causa disso. Né? Ainda que haja os maiores terremotos, né? Tem terremotos submarinos, tem tudo, mas o mar segue lá. Né? Então é uma metáfora para comparar como é que funciona a nossa natureza divina. Né? E aí o Lama segue dizendo assim: nessa classe de ensinamentos budistas, considerada a mais elevada, não se busca distinguir positivo de negativo, acaba a dualidade. Não tem mais dualidade, né? Porque é o mesmo exemplo do mar, né? O mar pode, a gente olhando na superfície, ele pode estar agitado ou calmo, né? Mas olhando com profundidade, ele é sempre o mar, ele nunca deixa de ser mar, independentemente dele estar agitado ou dele estar calmo, né? Então acaba essa dualidade, né? E surge a grande unidade que nesse exemplo, nessa metáfora é o mar, né? E ele segue dizendo: o ponto central é reconhecer que não há uma prisão efetiva nos níveis condicionados de operação da mente. Aproveitamos a aparência convencional da experiência condicionada do mundo para reconhecer a natureza última incessantemente presente. Assim nos libertamos de vida, envelhecimento, morte e renascimento. Isso aqui é o ponto alto desse capítulo, né? Quando ele diz que nós podemos aproveitar essa própria realidade aparente para perceber nela essa onipresença que está agindo permanentemente, né? Sempre ali, sempre presente, sempre estável. Uma figura que eles utilizam também é o espaço, né? Por que o espaço? Porque, por exemplo, falei aqui até numa reunião nossa há algumas semanas atrás, que se a gente pegar, por exemplo, qual é a essência dessa sala onde nós estamos, a essência dela é o espaço, né? Que agora está ocupado por uma mesa móvel, né? Temos quadros, né? Temos nós aqui, mas nós podemos tirar tudo isso e ela continua sala. Aí podemos botar outras coisas aqui, de repente fazer uma festinha, aí tiramos essas coisas, botamos um lugar para as crianças brincarem e tal, isso aqui se torna um parque de recreação. Mas aí aquele espaço, ele continua presente, tanto quando ele está vazio, como quando ele está com alguma coisa ali dentro. Então, essa nossa natureza essencial, ela é assim, ela é como um espaço onde surgem, né, os eventos que a gente chama de aparências, né? Então, por exemplo, eu olho ali para Solange e imediatamente vem uma sensação visual, né? Junto com isso tem uma percepção, que é a identificação, né? Eu identifico quem é, né, Solange, né? E junto com isso vem uma consciência, que é essa imagem visual que eu estou tendo aqui, porque meus olhos estão olhando para ali, né? Então, mas isso é uma aparência, né, que surge para minha mente. Se eu tiver consciente disso, eu posso, ou se tivesse um grau de iluminação muito grande, eu poderia olhar lá dentro e ver não só a centelha que habita ali, como todo o karma que está por detrás, vidas passadas. Por que esse processo que hoje a gente olha como essa identidade, né, Solange, chegou aí onde está, nesse estado em que está, físico e emocional. Se eu tivesse essa capacidade, veria isso, porque tem essa natureza incessante operando ali permanentemente. Entende? E aí na conclusão aqui do capítulo, o Lama diz assim: o ponto essencial é localizarmos essa compreensão. Temos que praticar essa compreensão repetidas vezes, né? Porque inclusive no caminho budista, ele é dividido em 5 etapas, e as suas 2 primeiras etapas são chamadas de caminho da acumulação e caminho da preparação, né? Então nós precisamos acumular, no iniciozinho do caminho nós temos que acumular, por isso a gente tem que passar pelo mesmo ponto e refletir sobre ele muitas vezes. Inclusive no nosso cotidiano, procurar enxergar essa dupla realidade no nosso cotidiano, porque a mente vai acumulando méritos, conhecimento elevado, e aí ela vai se habituando a ver as coisas já de uma maneira um pouco diferente. Então o início do caminho é o caminho da acumulação, é esse que nós estamos agora, né? Nós estamos bem no iniciozinho. Para quê? Para que a gente possa passar para a segunda etapa e nos prepararmos para começar o caminho da visão, de uma visão mais ampla da realidade, que vai ser a terceira etapa. E daí para frente ainda tem mais 2. Né? É um longo caminho, mas
temos vidas pela frente, né, para fazer isso. Que assim seja. Que assim seja. E aí ele diz assim: não somos os conteúdos, os mundos que enxergamos condicionadamente. Somos naturalmente livres, mesmo quando não vemos a liberdade. E aí ele termina assim: emarrou, alegria. Quer dizer, o emarrou aqui, que é a conclusão do capítulo, é isso, que alegria que somos assim, né? Lá atrás, não sei se todos estavam aqui, quando ele compara essa nossa realidade espiritual com a folha em branco, né? Então é uma folha em branco. Com a folha em branco eu posso escrever tudo, né? É a mesma coisa do espaço. Então eu escrevo, só que é uma folha em branco onde eu posso escrever e apagar. Escrevo, apago, escrevo, apago. Então é daí que surge a alegria. Por que a alegria? Eu não estou preso, né? Mesmo que a minha vida esteja no momento conturbada, conflituosa ou sofrida, eu não estou preso a isso. Daí que vem o emarrou, né? Que emarrou, né? Que maravilha, que alegria. Não há prisão, né? A prisão é uma ilusão, né? Uma ilusão de uma mente que não está conseguindo ver a dupla realidade, né? A realidade, o que eles chamam de realidade última, né? Última porque é o topo do caminho espiritual. É o que o espiritismo chama de perfeição espiritual. Então é último nesse sentido, né? A gente vai subindo os degraus, né? Porque tem na Bíblia a escada de Jacó e chega no último, o último é esse, né? Esse degrau onde nós vamos experimentar eternidade afora, alegria, compaixão, né? Amor, equilíbrio, equanimidade e êxtase e bem-aventurança. Mais uma vez que assim seja. Com certeza, né? É isso que gera a motivação para a prática, né? Os mestres que experimentaram altos níveis de meditação, eles dizem que é um êxtase incomensurável, né? Uma alegria assim que não dá para exprimir em palavras. Tem que provar, tem que experimentar por si mesmo.